Bom dia! Bora? Bora começar, ok? Galera, bom dia, sim, bora começar? Ok. Eu vou dar umas quase respostas, umas respostas e umas super fortes dicas sobre umas coisas que vocês supostamente trabalharam e uns de vocês já trabalharam mesmo. Quero lembrar um pouco onde estamos. Ok, primeiramente, demonstramos, eu espero, o teorema binomial. Em português é binomial? Binomial, ok. Binomial. O que está dizendo aqui? Alguém? X mais y elevado a n. Aham. É igual a somatório de termos igual a zero da combinação de n e i. X elevado a i, y elevado a n menos i. Bem, aqui tem uns que começaram com i. É mais natural começar aqui, botar aqui o n menos i. E o y não faz diferença nenhuma praticamente, mas se eu visualizar, por exemplo, se eu visualizar assim para o caso 3, qual é o primeiro termo que eu vou escrever aqui? É o x elevado a 3, né? Então, se eu escrever assim, parece que o primeiro termo que vai ser gerado vai ser o y elevado a 3. Ok, não faz diferença nenhuma matemática, mas é meio estranho escrever isso assim. Ok, e uma demonstração, eu tinha umas tentativas aqui, eu não vou entrar nos detalhes, vou deixar vocês brigarem, descobrir quem está certo e quem não está. Não tem nada difícil aqui, a ideia é demonstrar isso por indução e... Ok, essas risadas significa que teve umas brigas. Para demonstrar isso por indução, vou falar que vamos supor que eu tenho um certo K, que ele é legal, isso significa que ele satisfaz essa coisa toda, e meu objetivo aqui vai ser calcular esse cara, que é o x blá blá elevado a k mais 1, e eu estou dando a mesma ideia que eu dei no Zulip aqui, e uma ideia aqui seria, o que seria mesmo? Sim, fazer o chuveirinho aqui, certo? E nesse caso seria x vezes essa coisa toda, mais y vezes essa coisa toda. E essa coisa toda agora sendo esse somatório, multiplicado por x, significa que praticamente o expoente aqui do x vai precisar aumentar 1, porque todos os termos vão ser multiplicados por x. Similarmente sobre o y, e a ideia é tentar manipular um pouco essa expressão para chegar onde você quer chegar. Vamos considerar isso. E, uma coisa importantíssima é que a gente viu também uma demonstração, só que não assim que não compilaria no nosso sistema. E essa demonstração foi demonstração usando argumentos combinatórios, certo? E a ideia era que, olha, sem indução, sem nada, e esse argumento é muito bom. Falar que, olha, essa coisa, no final das contas, é isso. E se eu quero contar em quantas maneiras eu posso formar esse termo aqui, ou, enfim, agora escrevi na outra maneira, basta saber em quantas maneiras tenho para formar isso? Isso vai ser o coeficiente desse termo, certo? Então, quantos tenho? Sim, por quê? Porque para formar esse cara significa que eu escolhi em I desses caras todos, escolhi que eles vão oferecer seu X, e o resto, querendo ou não, vai oferecer seu Y. Então, basta saber quantas maneiras tenho para escolher a partir de N, escolher I coisas. E assim que a gente descobriu que essa coisa, na verdade, faz sentido considerar que vai acabar sendo essa coisa. Isso, novamente, não foi definição, foi o que demonstramos, certo? Ok, então temos o teorema binomial. Binomial, ok, sempre vou falar isso errado. Outra coisa seria o sonho do calouro. É assim o calor, não é? Escrito. Ok, está dizendo o que é? Alguém? Ok, é um chuveirinho que normalmente nos inteiros é errado fazer, e é um erro muito comum, por isso tem esse nome, só que quando a gente trabalha módulo P, toda vez que eu vou escrever um pezinho aqui vai ser primo, espero que lembramos disso.
Essa coisinha acaba sendo válida. Alguém queria falar extremamente, tipo, numa linha só, como podemos demonstrar isso? Aqui não. Ok. Vamos ver. Não sei se tu tem alguma demonstração para a indução. Antes disso, eu tinha pedido para vocês demonstrar também essa coisinha aqui, e isso vai acabar sendo... Essa coisa aqui, o sonho de calor, vai acabar sendo um corolário simples dessas duas observações que temos aqui. Por quê? Porque eu sei que o x mais y elevado a p é igual a... O binomial certo vai falar o que é. Vai ser... Não quero escrever agora com somatório, eu vou escrever realmente os terminhos. Vai ser x elevado a p mais blá 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 mais y elevado a p. E a ideia é que todos esses termos aqui têm o quê? São múltiplos de P. São o quê? São múltiplos de p, sim. Esse aqui está correndo onde? Ele pega valores entre... inclusive ou exclusive? Exclusive. Sim, porque o que acontece se eu botar aqui 0 ou se eu botar aqui o próprio p? Vai ficar 1 e com certeza o p não dividiu. Então a ideia é que o p divide todos esses caras, exceto o primeiro e o segundo, porque eles são 1, mas em todo o resto vai aparecer um p. E aqui só para um argumentinho assim bem simples para ver por que isso é verdade. Se a gente lembrar que temos essa coisa também, e se não temos, precisamos demonstrar. Isso seria I, né? Aí. Por que o P divide essa coisa toda? Porque você pode passar o P multiplicando no P fatorial. Você passa P vezes P menos 1 fatorial. Não. Espera aí, um segundo. Não. Espera aí, ainda dei agora, mas... Não, por que não? Vamos ver primeiro por que não. Porque acho que faz sentido alguém se enganar assim. Imagina que o Gustavo não foi o único. Tá falando isso, né? Isso. Ok. Qual o problema com essa ideia? Considerar isso aí como um inteiro. Como? Não pode considerar isso como inteiro, não. Pois é. Por que esse carinha vai ser um inteiro? Qual seria a argumentação sobre isso? Essa é a pergunta. Porque é primo, os números na parte de baixo da fração. Espera aí, tu está falando aqui ou aqui? A primeira. Não, peraí, vamos ficar aqui para ver qual seria o problema aqui. Se a gente não está falando o problema daí, para mim tem o mesmo problema do outro lado também, então não sei muito bem o que fazer. Eu não sei definir por que P fatorial sobre P menos 1 fatorial vezes 1 fatorial é um inteiro. Eu não sei. Espera aí, primeiramente faz sentido, ok, essas coisas não vamos fazer aqui porque não é o lugar certo para fazer, mas primeiramente precisamos demonstrar isso. Cuidado, isso não é definição para nós, ok? A definição disso é a maneira de escolher blá blá. E essa maneira de escolher blá blá e caras a partir de p caras, a gente viu que a definição natural para isso foi aquela recursiva, que eu não vou repetir aqui, mas a gente fez isso na aula anterior. E agora a ideia seria demonstrar que nossa definição recursiva é igual a isso, enfim, né? E isso vai ser uma indução bem simples, não vai dar trabalho nenhum. Mas aqui, onde que podem aparecer fatores de P, no caso? Em cima só, certo? Aqui tem outros fatores diferentes, agora basta essa questão mesmo para ver por que esse cara vai ser um inteiro. Acho que não lembro se eu falei isso na aula passada ou não, ou se eu deixei vocês pensar. Eu quero aceitar aqui o argumento que esse cara é um inteiro porque corresponde nas maneiras de escolher essas coisas, só que para aceitar isso precisamos demonstrar isso. Então, efetivamente, o que falta aqui para passar esse argumento aqui seria demonstrar essa igualdade. Que espero que isso... E tentem demonstrar essa coisa, um exercício bem simples de indução. Por enquanto, quero, então, um segundo. Fechamos o sonho de calor? Concordamos? Ou não? Porque aqui tem um somatório, certo? E aqui são todos esses carinhas aqui como que eles vão para o zero. Então toda essa coisa aqui vai para o zero. No final das contas isso vai ser... Não, desculpa, aqui estou bagunçando demais. Vamos lá. Aqui vai ter essas coisinhas, mas tenho igualdade e não tenho o direito de apagar nada. A segunda coisa que eu vou fazer é passar para a congruência, que isso vai ser o módulo P. E agora tenho o direito realmente de apagar toda essa coisa aqui.
é ficar apenas com essas duas. Agora está certo, ok? Cuidado não bagunçar assim. Na congruência, por quê? Porque qualquer múltiplo, o próprio P, dentro do planeta P é o zero, certo? Então, quando ele vai aparecer aqui multiplicado com qualquer coisa, vai acabar cancelando. Então, temos por enquanto, temos o binomial, temos o senhor de calor, e o que era grande para demonstrar depois era o teorema de Fermat, o Fermatinho, como alguém chamou, gostei, o Fermatinho. Na verdade, o teorema de Fermat, que vamos ter o Fermatinho, porque o Fermatão seria outra coisa. Então, qual o enunciado aqui? Tem duas maneiras que aparece o enunciado que são quase equivalentes. O que pode lembrar? Peraí, falou assim ou menos um? Menos um, ok? Essa seria a outra maneira. Isso congruente é o quê? 1, certo? Isso acontece onde? Essa congruência? Módulo P, certo? Vou decorar aqui isso por P e isso com P. E a pergunta é, o que eu preciso saber aqui? Que o P é um primo? Que, como falei, isso vou considerar apenas pelo fato que usei a variável P, vai ser meio implícito. E se eu tenho essa coisa, como posso ir para essa? Certo. E se eu tenho essa coisa, posso ir para essa? Você precisa que A é primo. Você precisa o quê? Na verdade, precisa de A e B serem coprimos mais zero. Isso já é... Não, cuidado, realmente eu preciso disso. Vamos lá, se eles são coprimos, por que eu posso ir daqui para cá? Cancelamento. Posso cancelar, certo? E por que eu posso cancelar? Porque nenhum deles é congruente a zero. Já que é coprimo de P. Não, isso não tem nada a ver. Estamos em aritmética modular aqui, tu está confundindo isso com os inteiros tradicionais. Cuidado aí. Como? Se o P é primo, A vai ter o inverso e isso. Ok, porque o A é invertível, certo? E se um cara é invertível, eu posso multiplicar os dois lados por o inverso dele e isso efetivamente vai cancelar o cara. Cuidado, não é a mesma coisa ser cancelável invertível. Se um cara é invertível, significa que posso cancelar nesse sentido, mas talvez ele consiga ser cancelável sem ser invertível. Mas por que? Como ia isso funcionar? Preciso mais uma observação meio boba aqui. A elevado a P é igual a A vezes A. Ok, essa é a pegadinha aqui. É igual, o quê? A vezes A elevado a P menos 1. Ok, por quê? Definição. Eu preciso de algo mais, não apenas definição. Preciso de duas coisas, certo? Qual outra coisa que eu preciso aqui? Observação bem boba? P é um inteiro. Não. Não é natural. Como? Tem que ser natural, pô. Faz sentido um P elevado a menos 1. São 11 expoentes. A gente definiu todas essas potências apenas para naturais, certo? Então seria A elevado a... Ou para, já que estamos nos inteiros, podemos trabalhar nos inteiros maiores ou iguais de zero, e a gente definiu isso assim, A elevado a x a zero, igual a 1, e A elevado a x mais 1 seria... Posso escrever isso ou assim, e nesse caso, o que é implícito aqui, que o x pertence a onde? Nós? Por quê? Os são negativos, aqui. E se eu escrever assim, agora realmente é nos positivos. Ok? Entendemos o que aconteceu aqui? Nada demais. Ok, então, eu não tenho direito de falar isso ainda, preciso observar algo. Tem uma coisinha bem simples que eu preciso aqui para conseguir essa igualdade. Qual é? Como? Que o P é positivo, certo? Porque se esse P aqui fosse zero, essa coisa não seria válida, certo? Mas o P não pode ser zero porque é um primo e o primo não pode... O zero não é primo, tá? Acabou. Ok? Eu espero que faz sentido isso. E a pergunta é como demonstrar. Podemos... Na verdade, não podemos fazer o que Fermat sempre faria, certo? Fazia. Sim, a gente vai falar que sabemos a demonstração, mas não vamos escrever. Quem demonstrou uma demonstração bem simples, que tem a ver com essas coisas, é a demonstração de Euler. E é por indução. E vamos ver essa coisa. Eu tentei dar a dica, é estranho que ninguém resolveu isso em 1 minuto, porque para esse não precisamos mais que 1 minuto, não. Como vou demonstrar isso por indução? Vamos lá? Qual seria a base? Então, peraí, qual a indução? Eu quero demonstrar o que é.
Não faz sentido pensar que vou induzir no P que é primo, porque o próximo primo não é compatível com a estrutura que tenho para indução aqui. Eu falo, certo? Eu já tenho um P primo, eu quero demonstrar que para todo A essa coisa aqui acontece, certo? Então, como vou fazer isso? Qual seria a minha base? Como? Qual é a minha base? Vamos lá? Alguém? Ok. Minha base é o 0 elevado a P é congruente ao zero. Ok. Preciso gastar algum segundo para essa parte? Não, obrigado. E qual seria o passo indutivo? Cuidado. Vamos tentar escrever isso bem. Qual é o passo indutivo? Muito bem. Estamos prestando atenção na outra disciplina também. Não tem A. Está elevado a P. Não é P mais 1, é K mais 1. Cuidado. K mais 1 elevado a P, congruente a quem? K mais 1, ok? Bem, agora como vou começar a minha demonstração aqui? K, tal que essa coisinha aqui. Qual é o meu alvo? Esse cara aqui. Ok, como resolver esse alvo? É 1 minuto? Qual seria a minha... Não, calma aí. Qual seria a minha linha agora, a próxima linha? Alguém falou, mas... Calculamos? Obrigado. Qual vai ser esse cálculo? Vamos calcular. Vamos pegar esse cara aqui. K mais 1 elevado a P. Como posso calcular agora? Uma coisa que eu poderia fazer seria usar o somatório, certo? O binomial, mas eu já demonstrei o sonho do calor, então eu sei que essa coisa é congruente aqui. Eu estou no módulo P, que me importa, certo? Ok. K elevado a P, mais 1 elevado a P. E isso aí é congruente o quê? E isso é congruente aqui? E acabou. Ok. Super simples a demonstração por indução. Super simples porque eu já demonstrei isso e já tenho todas essas ferramentinhas, certo? As ferramentas não são essenciais apenas para essa coisa, mas faz sentido observar que temos essa coisinha bem simples. E agora que tenho isso, justificamos essa alternativa forma também, então estamos prontos para... Temos o direito, na verdade, de usar o teorema de Fermat, e Fermat não tinha o direito de usar seu próprio teoreminha. E a gente tem, certo? Graças a Euler. Alguma dúvida aqui sobre essa induçãozinha? Ok. Cuidado, não faria sentido tentar fazer indução no pé aqui. No final das contas, a maneira que eu estou usando a indução aqui é quando eu quero demonstrar que a partir de um certo inteiro todos têm uma propriedade. Não tenho como pular primo por primo para tentar fazer essa de uma maneira simples. Ok, então temos o formatinho que está dizendo isso. Aqui vou escrever isso porque quero enfatizar e ter uma discussão sobre essa parte. Ok, beleza. Pergunta. O contrário, a recíproca é válida? Isso poderia ser o Plicker, mas não é. Ou será que é? Espera aí, talvez é. Não é. O Plicker vai sair daqui a pouco. Então, a recíproca é válida? Alguém pensou nisso? Todo mundo deveria pensar isso cada vez que temos uma implicação. Sempre precisamos nos perguntar sobre a recíproca. Quem acha que é válida? Que mãos? Uma mão, só assim para não ficar zero, talvez. Quem acha que não é? Só duas. Então, a grande maioria não quer opinar. E não sendo Plicker, não vai querer nem chutar. Ok. Não é válida. E um segundo. Como meu enunciado aqui está errado,
Eu quero consertar esse enunciado. Qual é o problema aqui? Obrigado. E não apenas para todo A. Eu quero escrever isso numa forma... Eu vou me importar, vamos lá, e vocês vão explicar para mim por que isso não é um problema. Eu vou me importar apenas com esses As aqui. Alguém tem alguma objeção eu fazer isso? Na verdade, não quero facilitar os passivos, quero cobrar uma coisa ativa. Por que não tenho problema fazer isso? Alguém quer explicar? O teorema original está dizendo para qualquer A, certo? Blá, 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 acontece. A gente até separou em casos se o A é... Ah, um segundo, a gente não voltou no segundo caso lá. Ian falou, olha, se o A é coprimo com P, blá, 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 vai... Certo? Ele falou assim. E a gente viu que nesse caso dá certo. E se não é coprimo com P? Não. O que acontece? Impossível não ser coprimo. Por quê? Pode ser múltiplo, aí o A pode ser múltiplo. Pode ser múltiplo de P, porque assim... Tá? O 2 e o 4 não são comprimos, mesmo que o 2 é primo, certo? Então, o que acontece se eles não são comprimos? Eu preciso de uma outra maneira de resolver isso. É trivial, por quê? Exatamente. Nesse caso é trivial porque acaba sendo congruente a zero. Então, aqui, originalmente, tem um realmente para todo. Para todo A. Não me importa... não preciso restringir essa coisa. Mas estou falando que não faz muito sentido olhar fora daqui. Por quê? Ian? Porque no mundo P meio que só existe... Muito bem. A única coisa que me importa aqui é essa congruência ao módulo P. Então, os únicos valores... Se eu tenho uma afirmação sobre o 0 até o P menos 1, então está valendo, certo? E nesse caso, na verdade, aqui eu poderia botar o 0 também. Tá, vamos botar o 0, vamos ver se eu vou precisar excluir daqui a pouco. Então a pergunta é... qual foi a minha pergunta mesmo? Certo, se o converso vale. Antes de responder nisso, era meio... tinha uma galera que realmente pensava que, olha, esqueça para todo aqui, veja sobre o 2. E essa, por algum motivo, é chamada hipótese chinesa. Hipótese porque não era demonstrada. Veja sobre o 2 apenas e verifique se o 2 super... A hipótese estava afirmando que isso acontece se é somente se o P é primo. Uma das duas direções é trivial, que já sabemos que é válida. Qual é? P primo implica nisso. A volta. Por que é? De onde que sabemos disso? É um caso especial de Fermat. O Fermat está dizendo para todo A acontece, agora é um caso especial sobre o 2. A outra era então a coisa critical. E para um certo momento, algumas pessoas pensaram que isso ia dar certo. E por que a gente se importa com isso? Porque estamos ainda procurando testes, primalidade, para testar se um certo número é primo. Porque o único teste que temos até agora, como vocês lembram, é péssimo. Preciso fatorizar efetivamente o número e isso demora demais. Essa conjectura não é válida. E o primeiro contra-exemplo é o 341. Ok? Talvez por isso o pessoal pensou que, ok, então... deve ser, ninguém chegou até o 341 e aí decidiram que deve ser um teorema. Esse carinha aqui é o 11 vezes 31, então com certeza não é primo, mas testem que realmente 2 elevado a esse carinha aqui é igual a 2. Não é, um segundo, eu quero combater as risadas, porque parece, a risada significa o quê? Significa que eu dei um trabalho muito de corno para fazer, porque parece muito grande. Só que, não, é errada a risada aqui. Porque sabemos, porque essa coisa está procurando o quê? Achar se ela é 2 onde? Módulo 2, certo? Não é
muito trabalho, não. A exponenciação modular, ainda mais um módulo tão pequeno. Módulo... Sim, desculpa. O 2 aqui não importa. O que importa é que a exponenciação modular, isso significa que é rapidinho, ok? Espero que lembramos que a exponencial modular tem duas maneiras praticamente para verificar. Aqui não vou ajudar o Fermat, mas alguém falou e eu perdi a fala aqui. O que eu ia falar? Sim, qual a maneira rápida para exponenciar? Quadrando, sempre, certo? Aí vai ficar bem. Ok, beleza. Lembramos disso. Ok, então existem uns caras que conseguem enganar essa coisa, mas agora a minha pergunta não era sobre a hipótese chinesa, que não... Mas também um pouco impressionante, né, que o primeiro cara foi 341. Vamos lá. Que conseguiu enganar os chineses, vamos dizer assim. Agora a pergunta é se tem caras que conseguem enganar o Fermatinho. E o que seria um cara que consegue enganar o Fermatinho? Em qual sentido falando dessa palavra enganar? Vamos dizer que o Fermatinho aqui está dizendo que, olha, para ver se é primo, verifique essa coisa. Ok? A gente sabe que isso não é verdade, porque isso... A resposta certa é que isso não se é somente se. Ok? Então, se é primo, com certeza faz isso. Mas se faz isso, não é necessariamente um primo. E um cara que consegue fazer isso, sem ser primo, vamos dizer que ele enganou o Fermat. Faz sentido essa frasinha? Ok. E esses caras que conseguem enganar o Fermat são chamados Carmichael. E o primeiro é um 561, mais ou menos assim, acho. Tenho escrito isso, eu acho que é esse cara. Sim. E ele não é um primo. Ele é 3 vezes 11 vezes 17. Mas, mesmo assim, passa esse teste, vamos dizer assim. Ok? E agora uma pergunta razoável é, com todas essas coisas que temos até agora... e temos também o Wilson, certo? Alguém lembra do Wilson? Ok. P-1 fatorial, blá, blá, blá. O importante é que envolve calcular o P-1 fatorial. E isso lembramos que é custoso demais. Então, se eu... Mas uma grande diferença que tem o Wilson e o Fermat era qual? Importante para essa conversa. Uma grande diferença que tem entre o Wilson e o Fermat era qual? Não? O Wilson é somente si mesmo. Ok? Então o Wilson é um critério verdadeiro. Se um P tem essa propriedade, com certeza ele é primo. Eu posso usar isso para checar se um cara é primo. Só que eu não vou fazer isso nunca. Não, peraí. Tá. Só que isso envolve esse cálculo, certo? Que é custoso. Chegamos à pergunta do Plicker. E a pergunta é a seguinte. Galera, é dado um certo número nzão. A ideia é que esse número é grande. Eu quero descobrir se ele é primo ou não. E a pergunta é... O que faz sentido tentar usar? E as respostas são... Wilson... Fermat. Wilson é Fermat. Nem Wilson nem Fermat. Ok? Todo mundo vai votar agora? Fermat é isso aí que a gente acabou de mostrar? Quando eu falo Wilson, estou falando sobre esse teorema aqui. Quando eu falo Fermat, estou falando sobre esse teorema aqui, certo? Carlos, Jefferson, Marcos, Carlos, Davi, Caio, Beatriz, Isaac, Eric, Gabriel, Gustavo, Ian, Eduarda, Pedro, Arthur, Danilo, Mateus, Caio, Pedro, Samuel, Gabriela, Pablo, Antônio, tem mais? Luiz, Pedro. Acabou? Falamos no Zulip. Ok,
A maioria votou nem Wilson nem Fermat. Ok. E faz sentido pensar isso. Alguém poderia falar... O nem Wilson, na verdade, eu dei o spoiler um pouco antes do clicker. Por que não Wilson? Vai demorar demais, certo? Ok, beleza. Mas para quem falou nem Wilson nem Fermat, por que não Fermat? Faz sentido. Espero que a Maria pensou assim. Não posso usar isso para checar porque, por exemplo, se eu checar no 561, vou ter uma resposta errada, certo? Mesmo assim, o que a gente acaba usando mesmo é o próprio Fermat. E seria legal descobrir como que esse teste funciona, porque inicialmente parece que vai ser inútil. Uma coisa que não vamos descobrir aqui, não vamos demonstrar aqui, mas é um fato da vida. Sim, os números que conseguem ganhar o Fermat são raros, ok? São chamados assim, professor? Imagina que o cara que... O cara que descobriu o Sim. Então, são raros, ok? Isso não significa que não precisamos nos preocupar com isso, ok? Mas vamos começar sabendo que essas exceções vão ser raras. E agora a ideia é a seguinte. Se eu quero usar o Fermat para testar se um cara é primo, eu tenho, sei lá, os 607. Para ficar mais interessante, tenho esse número aqui. Quero testar se ele é primo. O que eu deveria fazer? Como? Não, peraí. Estamos tentando usar o Fermat, certo? Tu está ainda na fatorização? Não. Qual seria a ideia aqui? O que eu precisaria fazer? Você pode substituir ele por P na fórmula do Fermat e substituir A por um T por P, sei lá, Então eu vou precisar testar todos esses carinhas aqui, 106, se são congruentes módulo 1, desculpa, congruentes a 1, módulo P. Faz sentido? E para quais A? 0 até esse menos 1. Certo. Né? Ok? Um segundo. Mas, vamos dizer que eu não quero testar todos, eu vou pegar um cara deles. Quer pegar o 2? Pode pegar o 2. Quer pegar outro cara? Não sei. Vamos testar. Espera aí, um segundo. Quem estou testando aqui? Sim, pronto. Vamos testar. Se eu usar o 2, eu acabo sendo o teste dos caras chineses. Poderia pegar outro número, sei lá. Qualquer número poderia pegar aqui dentro. Agora, se eu descobrir que o 2 elevado a esse número todo que eu estou escrevendo aqui não é congruente, um segundo. Eu não quero usar a letra P aqui, porque a ideia é que eu não sei se esse cara é primo. Vamos usar N, ok? 2 elevado a N, e agora estou módulo N, eu vou descobrir que esse carinha é o que é? Não é congruente. Ou, se eu pegar aqui o menos 1, não é congruente, é 1, tanto faz, ok? Então, se eu descobrir isso, o que eu posso já afirmar? Que os múltiplos de 2 também não vão ser. Os múltiplos de 2, como assim? Se o 2 não é, então não faz sentido checar, por exemplo, o 4. Não, é bem mais que isso. Calma aí, pense melhor. Ele não é primo. Não é primo. Eu já sei que não é primo. Certo? Se ele fosse primo, ele passa, todos os As aqui teriam essa propriedade. Então, se por sorte o primeiro cara que eu peguei já deu errado, eu estou feliz. Eu tenho a minha resposta, garantida a resposta. Não pode ter uma exceção, certo? Ok. Então, vamos dizer que meu algoritmo vai ser o seguinte. Vou ver o que o Fermat acha sobre, sei lá, um deles, sobre um certo A. Agora, se o Fermat aqui falar, ok, passou o teste, eu tenho alguma resposta concreta? Ainda não. Agora, mas se ele falar não, eu já sei, eu termino aqui, eu sei que esse cara não é primo. Ok? Agora, se esse cara passar esse teste, eu posso fazer o quê? Tem um teste de verificação, cara. Outro teste? Qual? Tipo, escolher outro cara em vez de 2. Peraí. Escolher um outro A, certo? Esquecem esse 2 aqui. Não importa ser o 2. Escolhi um certo cara, testei, ele deu errado. Eu já sei que meu P não é primo. Agora, se deu certo, esse cara que eu testei, eu vou fazer o quê? Testar de novo, ok?
E agora a ideia é, vamos dizer que enquanto esse cara vai dar certo, eu vou ficar fazendo isso. Essa maneira parece muito burra, inicialmente. Sim, porque o que acontece... Qual seria um péssimo caso aqui? Você tem que fazer com todos os atos. Até P menos 1. Certo, e vamos dizer que realmente esse cara não é primo, certo? Aí eu fiz o quê? Eu acabei fazendo... O pior caso nesses casos, nesse assunto, seria se eu acertar o cara que quebrou a regra na última tentativa. Certo? Fiquei lá tentando vários as, ok? Todos passaram, e no último, que estou feliz que talvez vai passar também, ele não passa. Faz sentido que isso seria péssimo. Mas, uma observação super importante, eu vou deixar vocês agora demonstrar isso, eu espero que vamos conseguir fazer algo com pouca ajuda, é que, na verdade, se tem pelo menos um cara aqui que vai quebrar essa regra, pelo menos metade de todos os as quebram a regra. Se tem um A que quebra, pelo menos... Eu estou escrevendo de uma maneira super informal, bem de rua. O primeiro desafio seria formalizar isso. Pelo menos metade dos as quebram. Oi. Você entende que os que enganam já se ferrar seriam um escarraigo e isso também afirmou que eles são raros. Como é que metade deles? Não. Esqueça os Karl. Isso não tem nada a ver com os Karl Michael. O Karl Michael é um cara que para todos usar, realmente isso vai passar. Então, esse processo lá, mesmo se eu testar todo mundo, certo? E acabar todo mundo dando certo, eu não posso realmente inferir, por causa desses caras, que com certeza é um primo. Faz sentido? Então, agora, quando eu falo quebra, não é que quebrou essa regra, que para todo, blá, blá, é que eu achei um certo A que quebrou isso. Faz sentido? Então, eu achei, de todos os caras que eu tenho para testar aqui, eu peguei um deles, e eu achei que ele quebra a regra, e agora quero inferir o quê? Que pelo menos metade deles quebra a regra. Primeira coisa seria... Vamos discutir pouco, vou deixar vocês pensar para 2 minutos. Tentar pensar como que atacaria isso. Eu vou escrever assim, de propósito, de uma maneira que não é escrita numa fórmula. A pergunta é como que eu poderia demonstrar isso. Ou raciocinar sobre isso. Aqui são todos os números que eu vou precisar testar, que são muitos, ok? Praticamente o que eu estou afirmando é que se alguém aqui quebrar isso, pelo menos metade desses caras vai errar também, vai quebrar também. A ideia aqui é muito legal. E um dos desafios é que o enunciado é dado no que nos importa mesmo e não numa coisa para facilitar. Eu posso demonstrar isso. Então aqui o maior desafio seria, basta o quê? Basta eu demonstrar o quê para ter o direito de falar que é essa coisa aqui que eu falei com palavras de rua. Ideias. Uma ideia bem perto disso é usar a terminologia de conjuntos e cardinalidades. Isso não vai ajudar aqui, para eu pensar algo. Tipo, falar, ok, se eu contar se tem alguém que quebra, e contar o número de todos que quebram, esse número vai ser menor da metade e blá blá. Ok, isso não vai ajudar. Sim, Marco? Uma dúvida. Sim. Tem alguma coisa a ver com pai e ímpar? Isso? Acho que não, mas talvez tenha uma ideia, ou queria só... Não, ok. Mas, não sei, se nos tem uma ideia, será bom compartilhar. É que eu pensei que do 0 até o... Você pensou que talvez os pares sejam, se alguém quebra,
todos os Seriam os da, pares ou os... da mesma paridade. Não, isso não vai dar certo aqui. Paridade para ímpar tem a ver com módulo 2, certo? Aqui tudo isso acontece em módulo P. Seria meio estranho acontecer uma coincidência dessas para ficar importante o módulo 2. Outra ideia? Ok. Basta mostrar. Tá, vou começar assim. Seja um cara que quebra. Como vamos chamar o cara que quebra? Que, sim. Que como vou escrever agora formalmente? Que significa que ele quebra? Que elevado a P menos 1 não é congruente a 1. Ok? Todos os meus congruentes aqui vão ser P. Ok? Não vou escrever. Módulo P, sim. Isso que eu acabei de falar. Todos esses vão ser congruentes, vão ser módulo P. Ok, então as minhas mãos um cara que quebra, sim? Eu acho que eu tenho uma ideia. Sim. Tá, o pelo menos 2, eu tenho quase certeza que vem do primeiro número que ser 2. Pode ser que não, mas ok. Não entendi nada. Peraí, fala de novo. A parte que ele disse que pelo menos metade dos 10 quebram, provavelmente é porque o primeiro número primo é o 2. O primeiro positivo primo. E eu estou pensando o seguinte, se a gente tiver, por exemplo, se a gente tivesse que é elevado a P menos 2 vezes o Q de novo, que é só decompondo isso daí, se ele não for congruente a 1, então a gente não tem como... Não. Ok. Alguém tem alguma ideia? Basta o quê? Ok. A ideia maravilhosa é a seguinte. Basta para cada cara que quebra isso, garantir um outro cara que passa. Desculpa, é ao contrário. Eu tenho um cara que quebra, basta para cada cara aqui que passa, vamos dizer que esse cara passou, certo? Eu quero garantir que um certo carinha aqui que não vai passar. E para esse cara que passou, eu quero garantir também um carinha que não vai passar. Se eu conseguir isso, eu estou de boas. Qual o único cuidado que eu preciso tomar para essa coisa funcionar? Sim, não posso falar, ok, esse tem esse cara e esse vai ter esse cara também. É o que a gente chamaria em FC2, talvez você já conhece a palavra, que é esse mapeamento ia ser injetivo. Não posso mandar os dois distintos caras que passaram para o mesmo cara que não passou. Então, aqui meu desafio então seria... não posso escrever P agora que passou. Vou escrever ele, certo? De legal. Tá o que? Ele foi legal, ele passou. Tá o que? O que? Ele, P menos 1, foi congruente realmente, módulo 1. Módulo, sim. Tem que ficar colocando para ser módulo. Eu acabei de falar que eu não vou fazer isso, ok? Beleza. Ok, tudo bem. Então, vamos lá. Não vou precisar dessa parte. E agora o que é? Procuro? Vamos dizer assim, um que é Lzinho, tá, o que é Lzinho elevado a P menos 1, vai quebrar também. E não basta isso, certo? Basta também esse mapeamento que eu vou criar aqui, ter a propriedade que Ângelo falou. Ok, alguma ideia agora? Agora que vou deixar vocês pensar. Tenho nas minhas mãos esse cara que ele garantidamente quebra, e esse cara que meu algoritmo, meu programinha, vamos dizer, recebe um carinha aqui que ele passa, e ele precisa fornecer um carinha que ele não vai passar. Não faz sentido um programinha ruim aqui seria o quê? Ignore quem você pegou e retorne esse cara que não passa. Qual o problema aqui? Eu vou mandar todos os caras que passaram, vou falar o correspondente que não passou é o mesmo cara. Isso não serve para me convencer que metade deles vai quebrar. Eu preciso, então, meu programinha precisa para cada entrada que ele vai receber aqui, mandar um carinha, e esse carinha não pode ser mandado se a entrada for outro cara que passou. Mesmo se, tu tem dúvida ou resposta? Espera aí, é dúvida ou resposta? Dúvida. Sem certeza? Ok, pergunta então. Então, deveria ser procuro que L diferente
Não apenas porque eu vou precisar, vamos se preocupar com essa parte depois. Vou precisar que essa funçãozinha que eu vou criar aqui vai precisar ser injetiva. Nesse caso, vou precisar que dados P e P' distintos, não congruentes nesse caso, eu vou mandar eles para carinhas distintos. Vamos se preocupar com essa parte depois. A ideia é construir algo que parece que vai ter essa propriedade e depois justificar isso. Vou dar uns 2 minutos para pensar. Eu tenho isso, ok? Eu tenho um cara que quebrou. Eu quero fornecer outro cara que quebra, certo? Dado um certo cara que passou. É para responder ou dúvida? Certo. Nessa última linha, é QL elevado a P menos 1 não congruente a L? Ou é um... Aqui? Não, É um. a outra de baixo. Aqui? Ah, não, isso é 1. A outra, tá parecendo um. Aqui? Desculpa, isso é 1. Não importa congruente ou não congruente em módulo L, certo? Que quebrar ou não quebrar tem a ver com se vai ser congruente ou não módulo. Se vai ser congruente ou não ao 1. Alguém conseguiu achar? Não sei se faz muito sentido. Ok. Mas eu tenho esse Q que quebra, certo? Aham. Se eu multiplicar esse Q por uma constante, esse número vai formar uma quebrar. Qual constante? Um número inteiro. Qual? 3. Não, espera aí. Faz sentido pegar isso e ver se você consegue criar um outro número interessante multiplicando, somando, provavelmente multiplicando. Tua intuição aqui tá legal. Mas sobre o 3, você não tem alguma informação relacionada à legalidade do 3. Uma coisa que faria sentido ver aqui é multiplicar o Q com esse inteiro, por isso cobrei quem, certo? Nesse momento eu já tenho um certo legal. Eu quero achar um ilegal, certo? Um que quebra. Mas como é que o senhor vai garantir que Q vezes L é um número que está entre 0 e P menos 1? Como assim? Eu estou trabalhando num módulo P, certo? Então, isso não me trabalha, não me parte. Quando a gente trabalha, um segundo. Quando a gente trabalha com congruências, qual o tipo dessas coisas que aparecem aqui? Inteiros, certo? Não tem nenhuma restrição. Quando eu trabalho com congruências, eu posso usar qualquer inteiro que eu quero, certo? Agora o que ele não vai dar certo, mas está perto. Quem vai dar certo aqui vai ser esse carinha. E verifiquem agora que vocês sabem a resposta. Agora eu vou dar uns 3 minutos e agora é super fácil. Então eu quero verificar o que é, que esse carinha é... Me ajudem aqui, legal, ilegal? Ilegal. É ilegal. Bora resolver isso logo? Tem muita coisa ainda para fazer. Tem poucas pessoas escrevendo, não sei porquê. Agora deve ser fácil demonstrar essa coisinha. O difícil aqui é achar o testemunha, certo? Mas eu dei o testemunha para vocês, agora é só verificar que ele serve. Por que tem tantos que desistiram da vida aqui?
O que significa isso? Galera, se olhar isso 30 milhões de horas, não vai acontecer nada. Preciso lembrar, o que significa isso? 3 linhas aqui, certo? O que significa? A1 é módulo P, certo? Ok. Vamos ver. Tá, vou esperar mais um minuto. É fácil ver isso. Não? Por que seria fácil? Essa escola não é fácil, não pega demais. Por que seria fácil? Não, é uma pergunta válida. Eu entendo completamente que talvez é difícil pensar nisso. Agora isso é só fazer o cálculo e ver se ele vai dar 1 ou não. Usando as coisas que temos, certo? Aí não... Aqui não vamos precisar de criatividade. Aqui precisa muita criatividade. É isso que quis dizer que essa coisa é fácil. Aqui é só aplicar as coisas que sabemos e vai cair na mesa. Que L elevado ao P menos 1. Isso é igual a quê? Elevado a P menos 1 vezes E elevado a P menos 1. Vezes E elevado a P menos 1. Ok? Agora posso fazer algo? Isso aí é congruente, aqui é P menos 1. Isso é o quê? Congruente aqui elevado a P menos 1. Por quê? Porque L elevado a P menos 1 é congruente a 1. Espera aí, justificativa aqui. Qual foi? L elevado a P menos 1 é congruente a 1. Pela escolha de L, certo? Não, o que tu falou está certo, ok? Porque é uma coisa mais curta. Ok? E agora? Ok, obrigado. Então, talvez isso respondeu a pergunta de Luiz, sobre por que é fácil verificar isso. Não fizemos nada demais aqui. Essa propriedade, espero que conhecemos desde criança, são inteiros, certo? O negócio fácil é lá de cima mesmo. Não, mas eu não afirmei que essa coisa era fácil. Para 2 minutos não é. Ok, mas essa parte que eu esperei lá, eu estava esperando que seria fácil. Ok, terminamos isso ou não? Não. O que falta? A injetividade, certo? O que significaria isso? Significa... Ok, vou escrever aqui. Alguém tem alguma ideia o que significaria demonstrar a injetividade aqui? Em termos mais práticos, qual seria o meu alvo aqui? A ideia é que se eu produzir a mesma coisa, é porque eu recebi o mesmo argumento. Faz sentido isso? Então, como posso traduzir isso? Que é certo. Que ele... Na verdade, vamos usar para... Vamos lá. O que L elevado a P menos 1 é congruente ao quem? O que L linha P menos 1. Se eu tenho isso, só pode ser porque... certo, não posso falar iguais, certo? Vou preferir congruentes, certo? Essa é a ideia. Alguém que está confuso com isso? Tá? Sim, fala. Eu queria saber por que é QL linha e não Q linha L. Por que Um segundo, boa pergunta. Alguém queria responder? Porque o que é a saída? Não tanto, é porque o L, essas coisinhas aqui são as entradas do meu programinha. A ideia é que já consegui, nas minhas mãos, um certo cara, por milagre, achei um cara que quebra. E agora quero construir um programa que... Isso não é entrada no meu programa. Eu já tenho essa informação. Então, esse que vai ser um constante no meu programa. Vai ser hard-coded no meu código, certo? Eu tenho acesso no que. E agora a ideia é que para qualquer Lzinho que um cara vai me dar, eu posso consultar o meu que, certo? Isso não é uma entrada. Eu quero criar um novo cara que vai quebrar. E a gente mapeou o L para o QL. Se o cara me dar o L', a gente vai mapear isso para o QL'. Efetivamente, nosso programa faz o quê? Desculpa, aqui estou esquecendo os expoentes, certo? Aqui. Isso. Faz sentido? Então, o que já é dado, já conheci, um cara falou um segredo para mim, olha, o 502 quebra. Beleza, vou criar um programa então. Meu programa pega qualquer L e retorna quem? O 502 vezes L elevado a P menos 1. Então, se pegar outro L, se pegar uma L', vai retornar quem? O 502 vezes L' multiplicado a P menos 1. E o que eu preciso demonstrar para garantir a injetividade é o quê? Que se por acaso
eu criar o mesmo congruentes carinhas, é só porque eu recebi congruentes entradas. Sim. E o converso? Um segundo. Todo esse tempo estou falando congruentes, mas se eu pensar que, na verdade, eu estou usando a versão de Fermat que está dizendo para mim teste apenas aqui dentro, entre o 1 e o A e o... Ajuda aqui. E o P-1, certo? E nem preciso falar de congruentes, porque a ideia é que ninguém vai me dar algo grande, eu posso ficar assim, certo? Porque a ideia é que eu estou trabalhando agora dentro apenas desse conjuntinho de números que vão de 1 até o P-1. Seria correto essa coisa também, mas é mais simples visualizar assim. Um segundo. O que eu falei aqui está errado, porque essa coisa pode sair, então isso vai ser congruente aqui. Se esses caras são congruentes, é só porque o cara me deu o mesmo L. Eu estou pensando aqui que o cara vai me dar um L desse aqui. Agora está correto. Sim, dúvidas? Não. Eu ia perguntar justamente isso. Ok, então está certo assim? Faz sentido? Ok, então como vamos mostrar isso? Basta demonstrar isso. Faz sentido? Não preciso sair para a igualdade. Porque se eu sou congruente, eu sou um desses caras aqui, eu sei ainda mais que sou igual. E como vai sair agora? Eu tenho isso, como vou fazer? Como? Vamos lá. Como? Tenho isso, certo? Temos essa coisinha aqui. Logo. O que eu posso inferir? Como? Aham, sim. Aham, obrigado. Aham. E agora é que eu não gosto de linha aqui. Ok? Ok. E agora? Do quê? De que é? O que? Cancelamento que eleva do P-1. Mais pode. Então, é um logo? Cada P-1 é não congruente a 1, logo é linha elevada a P-1. Calma. Como? Fala de novo. Peraí, mas aí eu postei algo errado. Não quero isso. Congruente é 1, então você pode trocar por 1. Ele não é. Ele Mas o literalmente que não é. Não, aqui não tem um, aqui não é congruente. A pergunta é por que eu posso cancelar aqui? Copinhos. Oh? São copinhos? Não. Quem é coprimo com quem? O que é elevado a P-1 é coprimo com quem? Com P. Aqui tem um P, ok? Não, você não vai me obrigar a escrever esse P sempre. Estamos trabalhando tudo isso quando tem congruência aqui em módulo P. E esse carinha é cancelável aqui. Então seria logo, e por que é cancelável? Porque esse carinha é coprimo com P. Por que ele é coprimo com P? Porque P é primo e Q é menor que P. O P é primo e o Q é um cara entre o 1 e o P-1. Certo? Então, com certeza é coprimo, um segundo. Então, eu tenho L1 elevado a P-1 é congruente. L2 elevado a P-2. Como? Não, peraí, eu confundi aqui, né? É assim? Tá certo? Ok, sim, fale. Esses L's, eles não são ambos congruentes a 1? Quem? O L1 e o L2 elevado a P-1. Tinha sido... Os L1 e L2, tu tá falando o quê? Os L1 e L2 a gente pegou porque supostamente eles são números que satisfazem aquela regra e, portanto, eles são congruentes a 1 quando elevados a P-1. Não dava pra... Peraí, um segundo, tá falando que o L... O L1 e o L2 são, tem essa mesma propriedade aí, então faz sentido que os dois sejam congruentes a 1. Tá errando nisso. Não, faz sentido o que você está falando. Mas olha, a gente definiu uma função, certo? Essa função, vamos dizer que pega qualquer carinha, ele vai devolver algo. O que a gente quer sobre essa função é que caso que ela receber um legal, ela vai retornar um legal. E ainda mais que precisam ser distintos. Mas essa funçãozinha que definimos
é definida para qualquer entrada que você pode imaginar. Você pega um carinha lá, você multiplica por Q e ele eleva ao P-1 e você já tem uma resposta, certo? Então agora a ideia é que eu preciso argumentar aqui, talvez, eu vou concordar contigo, a escolha de ele aqui foi ruim. Eu vou só trocar os nomes para não enganar. U, V, U, ok. Foi escolha ruim e talvez isso enfatiza mais a importância das coisas. Talvez você olhou nesse L e você falou, o L é congruente 1. Não é congruente 1, certo? Estou pegando uma função geral que estou definindo de inteiros para inteiros, ou desse conjuntinho para esse conjuntinho. Não? Vale. Professor, qual é a linha de justificativa que a gente dá na segunda... Aqui, essa? Logo, sim, para cortar os P. O Q, vamos lá. O Q e o P são coprimos. Logo, o Q elevado a qualquer coisa e P são coprimos. Tá? Então, isso significa que eles são invertíveis, então canceláveis, então cancelei. Sim? Eu posso estar perdendo alguma coisa, mas Talvez. para provar, para demonstrar que U era congruente a V, módulo P. Eu quero demonstrar que... Sim, não terminamos ainda. Ah, tá. Certo? Aqui falta. Então, isso era mais um logo. Aqui. Logo. Se eu posso inferir isso. E a gente vai voltar para discutir isso. Mas a observação é boa. Faz sentido? O que aconteceu aqui? Ok, vamos um segundo, porque estamos mortos com certos detalhes. Tá, vou apagar tudo isso. Porque isso não é algo... Preciso espaço, na verdade. Só no rápido, é o que no detalhe que a gente faz. Vocês não entenderam o detalhe? Não, peraí, um segundo. Esse logo justificamos. Eu posso já apagar as parênteses, mas esse não. Ok? Beleza. Agora a pergunta é, se essa coisa que não terminamos ainda, estamos devendo essa coisinha aqui, mas isso é um exercíciozinho bom. Vamos ver. Ok. Meu objetivo é gerar um primo grande. Alguma ideia de como poderia fazer isso? 2 elevado a muito grande mais 1. Ok. É primo? Sei lá. Não, é um bom começo. Parece que tem boa chance de ser primo, certo? Mas queremos, na verdade, algo mais. A gente vai ter pelo menos uma aula, talvez uma aula inteira, sobre umas aplicações de tudo que a gente tem visto em criptografia e em computação um pouco em geral. A gente vai ver duas aplicações principais. O principal vai ser criptografia. E lá a gente vai precisar ter acesso em certos primos. Gostaríamos de ter primos grandes. E precisamos então uma maneira de gerar primos. E agora quero ideias de como poderíamos gerar um cara que vai ser primo. Uma seria essa, só que aí acabamos com esse, sei lá, então não serve muito bem. Outra coisa que a gente gostaria de ter é que alguém não poderia adivinhar nossos primos. Se eu ficar preso nesse modelo, vamos dizer que eu quero seguir essa dica, um inimigo meu, adversário, sei lá, um inimigo, poderia falar, provavelmente ele está chutando 2 elevado a n, certo? Ele poderia talvez adivinhar certos primos que estou querendo gerar. Alguma outra ideia? Estranho, a ideia é muito simples, muito boba. Real mais 1. Aqui vamos ter o mesmo problema, vamos? Sim. E é estranho, talvez, que a maneira que o algoritmo que eu vou descrever aqui é conhecido. Então, o próprio algoritmo não é segredo, certo? Não vamos esconder a informação, você pegou fatorial, você não vai falar para ninguém, outro cara pegou exponencial. Então, a ideia é que o processo que eu vou descrever vai ser conhecido e mesmo assim vai ser assim, meio simples, sim. Acho que não serviria para gerar um grande, mas o crivo de Aristóteles gera... O crivo de Eratosthenes? O crivo de Eratosthenes, sim, não serviria para gerar primos grandes, porque acaba demorando demais. Quem programou esse programinha que tenho lá já descobriu que demora.
E também, nesse sentido, com o crivo, você vai acabar gerando todos os primos, certo? A ideia é que você quer um primo muito grande, então você não vai... Grande significa muitos dígitos, certo? E isso não vai acabar... Vamos dizer que quer um primo que tem, sei lá, 1000 dígitos. Não, tá doido? Não, sim, ou mais. Então, quero achar um primo com 1000 dígitos, o que eu vou fazer? É estranho, a melhor resposta é que funciona muito bem, é estranha. Achar um primo multiplicado. Achar o quê? Um primo e multiplicar por cima. Se eu achar um primo e multiplicar por ele, com certeza que o produto não vai ser primo, mas, né? Sim. Não sei se isso é muito bom, mas pegar um número grande e subtraindo e fazendo a checagem dela. Então, o teu primeiro passo seria qual, então? Por exemplo, se eu quero um primo de 1000 dígitos, eu pego um número de 1000 dígitos. Qual? Sei lá, 10 elevado a 1000. Mas isso não é demais. É um palpite, isso não seria muito eficiente. Mas você não ia demorar muito. Não, a ideia começa bem. Quero concretizar o primeiro passo para ser mais impactante. Então, o primeiro passo seria o quê? Ele falou sei lá. A resposta sei lá era boa. Ele não deveria falar depois o 3 elevado a 10. Como posso traduzir o sei lá de uma maneira melhor? O que significa sei lá? Aleatório. Eu vou gerar 10, quando eu falei, sei lá, 1000 dígitos aleatórios. Ok, tenho na minha mesa agora um número grande aleatório. Ele é primo? Não sei saber. Pois é, faz sentido pensar que ele vai ser primo. Um segundo, mas o que eu posso fazer? Eu tenho um textinho de Fermat, o textinho de Fermat seria o quê? Escolhe um mazinho e veja se passa o teste. Ok? Agora pode ser que então, começa com esse número super grande. Vamos chamar ele de Nzão. Ok? Tem um número super grande. Vou testar. Vou pegar um A. Escolha um A. 2 pode ser, ok? Vou testar se o 2 elevado a n-1 é congruente ao quê? 1 módulo quem? Não, é o Nzão, certo? Eu escutei um número grande. Esse número grande, certo? Certo. Ok. E existem duas opções. Detalhe. Mesmo que o meu número grande, por que isso é rápido? Porque é exponenciação, ok? Então, aqui vai terminar muito rápido essa coisa, vou ter minha resposta. Ok, se minha resposta é que ele não é congruente, significa o quê? Acabou as chances desse cara ser primo? E o que eu vou fazer? Pega outro. É a coisa mais simples que eu posso pensar. Pega outro cara. Ok, um segundo. Se deu certo, eu vou fazer o quê? Vamos pensar um pouco o que acontece nesse caso. Ele passou o textinho bobo para o 2 de Fermat. Agora existem duas possibilidades. Ou ele realmente é um primo. Vamos esquecer um pouco esses caras, ok? Vamos esquecer a existência deles. São muitos caras, vamos esquecer um pouco a existência deles. Então, porque tecnicamente vai ser uma terceira possibilidade do que acontece aqui. Então, se ele passou essa coisa aqui, qual uma possibilidade? Ele é primo e logo vai passar todos. Certo? Todos os As que eu vou pegar aqui vai passar. É garantido pelo Fermat. Ok? Ok. Uma outra possibilidade seria não é primo e é um Carmichael. Isso significa que ele também vai passar todos. Vamos esquecer um pouco isso. E a outra possibilidade aqui seria o quê? Não é primo, ok? Quero analisar um pouco isso mais. Não é primo. E vai falhar quando você aplicar Não é primo, no caso, nem é Carmichael, certo? Então, logo, para algum a linha, certo? Vai ser exposto. Ok? Faz sentido o que eu escrevi aqui? Ok. Quais são as possibilidades aqui? Então, a probabilidade... Então, aqui eu vou falar, ok, com certeza é primo. Aqui tem duas... desculpa. Vamos lá. Aqui, eu vou já falar que eu sei que não é primo, vou jogar esse cara, vou procurar outro. Mas se eu estou aqui, qual é essa probabilidade?
1 sobre 2. Quantos testes você fez? Pois é, eu fiz um teste só, certo? Eu peguei um carinha só. Minha confiança, então, aqui é 1 sobre 2. Certo? Pode ser que ele passou esse cara, mas pode ser que eu acertei um dos caras que passou. Mas sabendo que, caso que tenha exceções ilegais, pelo menos metade dos caras é ilegal, eu vou falar, ok, que tal testar outro? Vou testar o 5. Ok? E agora, se ele, novamente, se ele dar errado, eu vou falar, ok, realmente não é primo. Mas se ele dá certo, se o 5 dar certo também, agora quais são as possibilidades que eu tenho? Ou ele realmente é um primo, ou por acaso, os dois testes que eu peguei, eu acertei um dos caras legais ou ilegais, me ajudem aqui? Legais, certo. Qual a probabilidade disso acontecer? 1 sobre 4. E eu já fiz apenas 2 calculinhos aqui, eu já tenho uma confiança 1 sobre 4. Mas vou falar aqui, um segundo, se eu fizer isso 10 vezes, isso custa nada, isso é muito rápido. Então, se eu testar aqui, pegar uns certos caras, ou sei lá, pegar o 2, o 5, sei lá, o 7, o 10, sei lá quem, vou pegar uns caras aqui. Cada vez que um cara desses passa o meu teste, minha confiança que o meu cara é primo, as chances, na verdade, de eu errar, tenho nas minhas mãos um cara que não é primo, é dividida por 2. Se eu fizer isso 10 vezes, quantas chances eu já tenho? Sobre 1024. Certo. Faz sentido? Então é 1023 sobre 1024 chances de você ter acertado. Ele é primo. Sim, não é 1 sobre 1000, certo? É 1 sobre 2 elevado a 10, certo? Ok, sim. Faz sentido? Ok. E essa é uma maneira extremamente usada mesmo, e a gente vai ver como, na verdade, a parte de gerar primos vai funcionar dessa maneira. A ideia é você chuta. Agora a pergunta é, precisamos mais uma informação para justificar que isso funciona. E essa informação é, se os primos são extremamente raros, isso não vai dar certo. Porque a maneira de Pablo aqui, pega random bits aqui e depois veja se ele é primo, a probabilidade de acertar um primo ia ser extremamente baixa, certo? Mas, graças ao teorema dos primos, da distributividade dos primos, sabemos que os primos não são tão raros. Tem bastante primos, nada a ver com os Carmichael, que são praticamente quase nada. E se eu tenho, sei lá, um tamanho de bits 1000, a ideia é que cada 1000 deles vai ser primo. E se eu tenho mais ou menos a probabilidade de acertar um primo aqui, mais ou menos vai ser 1 sobre 1000. Ok? E se esse teste aqui é rápido para cada uma de chute que eu tenho, mais ou menos é ordem de complexidade, depois de 1000 tentativas que eu vou fazer, eu vou achar um cara. E aqui tenho quantos números para testar? Se eu estou trabalhando no binário, eu tenho 2 elevado a 1000, certo? E se eu sei aqui que 1 sobre 1000 deles vai ser primo, faz sentido que esse processo logo vai me dar realmente um primo. Chutando, vou acertar um primo. Se os primos fossem muito mais raros, essa coisa não funcionaria. Mas os primos são bastante densos, olhando em todos os números que tem aqui, de tamanho, vamos dizer assim. Tamanho aqui significa tamanho em dígitos, certo? Sim. De raridade, professor. Você disse que, comparado aos Carmichael, não são raros. Então, existem quantos Carmichael, por exemplo? São finitos. Não, um segundo. O que eu estou falando não tem a ver com finidade ou infinidade. Se fosse uma coisa de infinitos, a gente só falaria, ok, vamos procurar a partir do último desses caras. Podemos calcular, vamos dizer assim, a probabilidade, se você escolher um aleatório carinha para ser dos inteiros, para ver qual a probabilidade desse ser um primo, e essa probabilidade é extremamente alta, e por isso, alta não significa mais que, nesse caso é 1 sobre 1000, mas convenientemente alta, vamos dizer assim, para funcionar essa parte. Outras dúvidas? Sim, Pablo? Eu não sei se foi o que ele quis dizer, mas o quão raro seria esses números aí que espalhariam os canais?
A gente vai ver como tratar essa parte dos Carmichael quando a gente vai terminar os muito mais detalhes sobre o que realmente precisamos de primos. Por enquanto, podemos pensar até nas aplicações que a gente vai ver na próxima aula. A ideia é se eu quero gerar um primo, até por diversão minha própria, certo? Ou qual seria uma maneira legal para fazer isso? E essa maneira funciona... Ok, temos esse detalhe aqui, okay, que não vamos ver agora, mas essa maneira funciona em forma satisfatória graças à densidade, vamos dizer assim, do primos, certo? Sim. Eu poderia pegar todos os primos que a gente já conhece e gerar uma posição aleatória e pegar um deles. De grandes. Ok, tem primos grandes conhecidos, ok? E o problema lá, e isso tem a ver, infelizmente, com os detalhes que estou falando sobre o sistema criptográfico que vamos ver, a ideia é que você não quer que as pessoas saibam quem é teu primo. Se você escolher um de uma lista conhecida, eu posso ver essa lista, eu posso chutar, talvez se o teu primo vai ser esse. E eu sei A ideia, então, é gerar um primo que vai ser teu primo, certo? Na verdade, a gente vai precisar gerar mais que um primo. A gente vai começar gerando 2 primos. A ideia é que a gente quer esconder quais são esses 2 primos do mundo, certo? Eu sei que tem uma busca grande para cada vez mais saber o maior primo. Existem duas coisas que dá para ganhar grana assim, isso que não é fácil. Uma é gerar uns primos com certas condições muito grandes, sei lá o que, várias condições para satisfazer vários critérios. E outro é, dado um grandíssimo número N, achar uma fatorização dele. Porque a única maneira que temos fatorização para o N é praticamente aquele algoritmo da criança do Brasil, que a gente vê que não funciona bem, certo? É só ficar lá dividindo, ok, será que o 2 divide? Não. Ok, eu sei que vou até a raiz desse cara, ok? Mas mesmo assim isso vai demorar demais. Então, e existem, vocês podem procurar, existem sempre, como o nome de Bounty Hunter? Bounty Hunter. Como é? Caçador de? Recompensa, é isso? Pronto. Então, existe caçador de recompensa, onde você está falando que Wanted é uma fatorização de N e os prêmios são valores altos. Sei lá, pode ser $50 mil, por aí. Mas isso dá também, é um argumento também para apreciar por que a fatorização é difícil. Certo? Então, aí... Com certeza não na mão. Estamos falando de números de grandes de verdade, certo? E isso significa, a gente não tem um processo, na verdade, que é rápido para fatorizar. Se a gente tivesse, nada disso faria sentido. E a gente está tentando aproveitar essa coisa que a gente não tem para ter aplicações tipo criptografia. Porque se tudo fosse fácil, seria todo código, toda a criptografia seria também quebrável. Então, quando a gente encontra esses tipos de desafios, se eu vou te dar um número enorme e fatorize, não a ideia é que você vai achar um algoritmo que vai conseguir fatorizar em geral rapidamente para aplicar no teu N. Se você achar um, você vai conseguir ganhar muitos prêmios escondendo essa informação. A ideia é aproveitar algo, estudar esse número, aproveitar algo que esse cara tem e esse vai te ajudar a fatorizar esse cara. Mas teu processo não vai ser algo geral aplicável para qualquer cara. Faz sentido? Mais dúvidas? Sim, Isaac. Então, por que uma busca de um primo muito grande seria, eu vou a partir do maior primo que já conhecemos e eu vou sequencialmente tentando achar um novo primo? Por que eu não só crio um programinha que ele vai colocar uma quantidade maior do que eu já tenho? Mas um segundo. Vamos dizer que teu maior primo tem um tamanho muito maior que esse, certo? Teu objetivo não é achar, quando você procura gerar um primo grande, a ideia não é ser um maior primo, maior do que o maior primo que conhecemos, e nem vai ser. Quando a gente gera um primo, a gente fala, nossa, a gente achou o maior primo que conhecemos nesse momento é esse cara. Isso não significa que já temos todos os primos anteriores dele, certo? Não é consecutivo, não. A ideia é, talvez o maior primo, nesse momento, talvez tem, sei lá, 1 bilhão de dígitos. Eu não preciso 1 bilhão de dígitos. Se eu achar um primo de 1000 dígitos, que é o meu priminho, eu estou satisfeito com ele. Faz sentido? Não, faz sentido o que eu estou falando? Ok. Então, a ideia, talvez eu falei errado quando eu falei isso, a ideia é não achar um primo maior do que todos os conhecidos, nada a ver. Eu preciso de um primo grande o suficiente
para gerar problemas para quem vai querer adivinhar uma certa fatorização, mas nada a ver para ser maior de qualquer primo conhecido. Sim, Gustavo. Um primo com 1000 dígitos seria um primo grande ou seria um primo pequeno? Um primo o quê? Um primo com 1000 dígitos seria grande ou pequeno? Depende. Boa pergunta. Está falando na vida real, né? Na vida real. Na vida real, para essa aplicação que a gente vai ver, eu acho que costumam ter hoje em dia uns 256 e dá para ver até 4096. Acho que dá para ver primos com mais de dígitos. Dígitos aqui significa dígitos binários, que a base não vai fazer tanta diferença. Tipo, se você olhar o tamanho criado, agora se é binários ou decimais, não vai importar tanto para uma ideia geral do tamanho deles. Sim? Então agora eu não sei de onde o senhor tirou esse 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Ah, não, peraí. Isso eu mencionei esse teorema quando a gente começou a falar coisas sobre primos e a densidade dos primos. A gente descobriu, por exemplo, que não sabemos se tem uma infinidade de primos gêmeos. A gente viu que ninguém postou isso, e isso é um exercício muito legal. O desafio de criar, eu acho que ninguém fez isso. K consecutivos compostos. Alguém fez isso? Compostos. Sim. Não primo, vamos dizer assim. Quebrável em dois. Alguém fez? Só que eu hackeei, você não especificou que era negativo. Que não era negativo, eu coloquei negativo. Ah, não. Certo, ok. Sim, eu lembro. Mas eu achei isso muito difícil. Ok, vamos brigar sobre isso no Zoom para terminar isso. Então, quando a gente estava discutindo toda essa coisa, eu mencionei o teorema em inglês é Prime Number Theorem, que em termos de probabilidade está dizendo exatamente essa coisa que tu falou de onde que eu tirei. E esse teorema não temos ferramentas para demonstrar. É um teorema que sai da teoria de números inteiros elementar e usa muito análise, que não sei, quando vi isso a primeira vez eu achei muito estranho, não estava esperando que ferramentas de análise, inclusive análise complexa de números. Análise significa o quê? Integrais, derivadas, coisas que vocês estudam em cálculo e números complexos. Isso faz parte da teoria dos números analítica, é um teorema forte para demonstrar, e o que ele garanta é essa probabilidade, certo? Então, a gente pode considerar o enunciado pelo menos conhecido, não para demonstrar algo, mas para entender por que uma coisa funciona. Porque esse algoritmo, a primeira ideia de Pablo, bora chutar, faz sentido, porque se a gente ia chutar e os primos serão raríssimos, isso a gente precisaria de uma maneira diferente. Mas se os primos são suficientemente densos, então se você olhar até o 1000, 1/3 deles mais ou menos vai ser primo. Se você olhar até o 10.000, mais ou menos 1/4 deles vai ser primo. Agora, isso é o quão mais longo que é o número que você quer olhar, de quantidade de dígitos, ou mais perto que você vai chegar nisso. Se você olhar apenas 1 sobre 2, não é verdade que isso vai ser 1 sobre... O que eu estou fazendo aqui mesmo? Isso se você olhar aqui e acabar a probabilidade de 1. Tá, não são todos a probabilidade aqui não é 1, certo? Mas a ideia é, no 100 vai ser mais ou menos 1 sobre 2. Mais ou menos. No 1000 vai ser mais ou menos 1 sobre 3, só que cada vez isso está aproximando. Então a ideia é que o limite dessas coisas aqui tende a 1 sobre n. Enquanto você aumenta isso, a quantidade de primos que você vai ter lá fica cada vez mais próximo do 1 sobre n. Sim. Isso é mais tipo uma dúvida, mas acho que é uma dúvida mais com o coração do que com a cabeça, que desde que você começou a apresentar alguns primos pra gente, eu estava na dúvida se esse conjunto dos primos dentro dos inteiros seria o mais irregular, digamos assim, porque antes dos primos, tipo, você demonstrava tudo, mas quando chegou nos primos, tipo, isso daqui não dá pra demonstrar, tipo, não tem um gerador de primo, seriam mais irregulares dentro dos inteiros. Eu entendo a palavra irregular e faz sentido total. E muitas das dificuldades que temos vêm a partir do que você fala de irregular.
no coração, a regularidade é que não temos uma conexão óbvia entre a soma, que é como a gente gera os inteiros. Sei lá, pega o 0, o 1, depois é o mais 1, e o mais 1, mais 1, mais 1. Essa coisa que envolve a adição não tem uma conexão óbvia com a divisibilidade. Se tivesse, muita coisa ia acabar sendo trivial que não é. Mas não sei se isso responde à tua pergunta. Existe uma certa irregularidade se você pensa que o que significa regular é adicionar coisas. Por isso que eu falei aqui também que não faz sentido fazer indução aqui no pé, porque mesmo sabendo, sei lá, que essa coisa deu certo, qual seria o próximo primo para ver aqui? Pode acabar sendo por sorte ou P mais 2, mas nesse caso, essa coisa ia te ajudar de alguma forma para isso? Não faz muito sentido pensar que ia te ajudar. Então, nesse sentido, eu entendo a palavra irregularidade e faz sentido pensar assim. Ah, mas não seria tipo irregular nesse sentido de soma? Seria irregular tipo, não consigo botar isso numa forma de primo para gerar primo. Nesse sentido, não consigo botar isso dessa forma. Depende do que significa a forma, certo? Porque o crivo do Eratosthenes, que o Ângelo mencionou lá, é um algoritmo que ele vai gerar todos os primos do mundo, certo? Então, não é questão de não ter um algoritmo, é questão de não ter uma formulazinha, talvez, isso que você está dizendo? Mais ou menos? Mais ou menos isso. E também, quando já chega no primo, tem algumas coisas que não dá para demonstrar e tal. Ah, não, peraí. Conjecturas tem em todo canto. Agora, a característica da teoria dos números inteiros é que muitas das conjecturas têm enunciados extremamente simples. Porque na teoria dos grafos tem essa característica também. Normalmente, para teoremas, ou melhor falar, proposições cujos enunciados são entendíveis muito facilmente. A gente gastou aqui nem 1/3 de semestre e entendemos toda a terminologia para entender todas as proposições. Quando fala tem uma infinidade de primos gêmeos, sabemos o que isso significa. É muito simples entender o que está dizendo, mas é extremamente difícil demonstrar essas coisas. Tem essa característica realmente. Alguma outra dúvida? Professor? Sim. Isso pode ser mais uma curiosidade do que uma dúvida, mas eu tinha visto um vídeo um tempo atrás sobre a forma de Williams. Talvez você não conheça. A forma de Williams. Conheço não? Ele parece ser meio obscuro mesmo, mas... Tá, vamos deixar para lá, parece completamente coisa que não faz sentido discutir agora. Pode levar isso para o Zuli para tirar qualquer dúvida para ver. Tipo, não usam porque é ridiculamente dispendioso de calcular, mas tecnicamente funciona para você achar o enésimo primo, por exemplo. Não, mas espera aí, mas o teorema de Wilson funciona também, certo? Não é questão de ter um critério para achar primos, é questão de ser uma coisa rápida o suficiente para os propósitos que queremos fazer, certo? Sim, o Wilson é um critério de primo, ou até o critério de fatorizar. Pega esse número grande lá, fatorize e veja se ele tem um fator. A gente está tentando achar uma forma boa e rápida, né? Se fosse uma forma boa, tem várias. Exatamente. Bem, vamos ainda entrar num assuntinho que tinha homework para vocês fazerem. Espero que vamos ter uma certa terminologia agora para falar. Eu quero falar o que significa sistema de resíduos módulo M. E não se assustem com o nome, vocês já conhecem isso. Os resíduos módulo M seriam os restos, certo? E quando falo que tem um sistema completo, primeiramente, que tipo de coisa é essa? Se o C, então, um sistema completo de resíduos módulo M, qual é o tipo do C? Vamos começar contigo sempre. O que vocês acham? Não? Ok, então a ideia é que tem um certo conjunto de inteiros. Eu tenho um M inteiro fixo. Eu quero definir uma terminologia para a gente fazer umas coisas interessantes. Então, ele é um conjunto de inteiros e o que vocês acham que eu precisaria botar aqui como... Tá, vou começar como exemplo. Vamos pegar como M o 12. Eu quero destacar coisas como isso. Que vocês tinham, e uns acho que já tentaram algo no Zuli para demonstrar. E também quero destacar coisas como isso, e vocês vão precisar falar para mim o que isso tem a ver com
Como que eu desenhei essa coisa aqui? Então aqui quero dar um nome para conjuntos como esse e conjunto como esse. Vamos no primeiro, que é mais fácil para descrever. O que eu preciso dele? Como? O que você quer? Eu quero escrever uma definição, que esse vai ser o meu exemplo canônico, se eu fixar no 12, o exemplo canônico de um completo sistema de resíduos módulo M vai ser esse cara. Mas seria muito difícil generalizar isso. Se eu falar isso, vai ser esse conjunto só. Como? Sim, mas nesse caso vai ser só um conjunto que vai satisfazer isso. Isso não seria muito útil. Porque eu quero pensar como um cara... Módulo 12, certo? Então, não sei como posso falar mais sem falar a resposta aqui. Uma coisa seria o quê? Vamos começar assim. Eu vou querer que esse cara tenha 12 membros, M membros. Ok? Mas eu não quero necessariamente que são esses membros, porque quero trabalhar de uma maneira modular, módulo 12. Então, se alguém aqui trocar o 6 por 18, eu quero que esse conjuntinho continue sendo um completo sistema de resíduos. A ideia é essa, exatamente. Como podemos escrever isso de uma maneira formal, para quem não conhece times? Tem a ver com o conjunto de baixo? Não, são vamos definir primeiramente uma coisa para isso, depois ver a definição para outra. Então, aqui a ideia é essa que Ian falou. Eu quero descrever essa ideia de ter um conjunto de inteiros e tenho um representante de cada time módulo M. Essa coisa já me ajuda, porque eu já falei que eu já tenho M caras, agora basta falar o que é. Não, que para todo inteiro de 0 até M menos 1 vai ter... Não é mais simples falar que aqui não tem dois caras que jogam no mesmo time? Como posso falar isso? Para todo XY, X menos Y não é divisível por N. Não é divisível, né? Para todo... Onde? C linha? Em C. Aham. Se C é congruente a C', implica que C é igual a C'. Não, porque você está pensando em índices. Não tem um índice aqui. Eu poderia ter índice, certo? C1, C2, blá, blá, até CM. Mas aqui estou trabalhando... Não, C é linha. Sim, mas você falou se eles... Não seria só isso? Não, peraí. Tu tem razão. Sim, fala de novo o que tu falou. Retiro o que eu falei, Gustavo tem razão. Eu preciso dormir, fale. Se C é diferente de C', Muito bem, sim. implica que C não é congruente a C'. C distintos lá, ok. C não é congruente C'. E poderia escrever isso como também? Se C é igual a C'... Não igual? Não. Congruente? Aham. Implica que são iguais. São iguais, ok. Concordamos que se eu tenho exatamente M inteiros aqui e ninguém joga para o mesmo time, eu tenho um representante de cada time? Faz sentido? Ok. E como vocês acham que eu fui daqui para cá? Certos caras saíram aqui. Quem saiu? Não. Os pares. Não são os pares, saiu... Que era uma resposta que exatamente esses caras saíram. Nem os divisores saíram, nem os pares. Quem saiu exatamente? O que caracteriza os caras que saíram lá? Os que tem resto zero na mesma. Resto zero de quê? Não? Os números que são... A diferença não é uma visualização. Os números que estavam no primeiro conjunto, com exceção dos que são 12 menos algum primo. Não. Temos uma... Como? Números que dividem em 12. Não, porque aqui, por exemplo, saiu o 10 saiu, certo? O 10 não divide o 12. Mesmo assim, ele saiu. Todo mundo que divide o 12 é uma observação, sim, saiu. Mas saíram mais coisas. Quem saiu? Eu ainda acho que são os que... Quero uma resposta que envolve 3 palavras só. Temos... Como? Não comprimos. Não. Os coprimos saíram.
Quem saiu? Desculpa, ficaram os coprimos, é isso que tu falou? Pronto. Quem ficou aqui foram os coprimos de 12. Então aqui... Como? Não tem? Espera aí. Quem tem 9? Que isso? Tem 9 não. Eu vou editar o vídeo para apagar essa parte. Ok. Sim, boa, realmente. O 9 estava errado aqui. Agora estamos ok? Beleza. Como poderia... Então, quando eu quero descrever essa coisa aqui, a gente fala sistema reduzido. E um sistema reduzido, para construir um reduzido, posso sempre começar com um completo e apagar os caras que não são comprimos com o 12. Nesse caso, para o meu exemplo de 12, começando com S, e acabar com S. E se eu começar com... Alguém pode me ajudar com um outro... Porque eu quero trocar aqui para um outro número doido. Quem poderia pegar? 23. Pronto. Certo? Aqui ia ficar assim. Então, esse cara continua sendo um completo sistema de resíduos módulo M. E esse é um reduzido sistema módulo M. Certo? Ok. E a pergunta é, na minha definição aqui, não vai ser mais isso. Quantos membros tem aqui? Quantos? Não, peraí, aqui a resposta seria 4, certo? Para o 12 a resposta seria 4. Ok. Euler definiu essa funçãozinha para contar exatamente os caras que são comprimos com um certo carinha. Então, vamos definir isso, não sei se alguém já viu isso. É chamada ou função φ, ou função de Euler, ou função totiente. E a ideia é que, dado um certo n, ela vai contar quantos dos carinhas até o n são comprimos com n. Quantos são... então, poderia escrever isso assim. Todos... Alguém pode me ajudar aqui? Quantidade de... Qual conjunto quero descrever? Todos os Czinhos, tais que... Ok, mas esse Czinho, na verdade, precisaria estar em qual conjuntinho? Não, Czão não tem Czão. Não, um segundo. Essa coisa dependente, certo? Não tem essas coisas no meu escopo. Ok. 0 até? N ou N-1? Por quê? Importa? Se botar aqui N, não está certa a definição? Qual seria a resposta disso aqui? 1? Vai me descer de N, N? É N, certo? Então, esse cara, posso incluir aqui, fica talvez mais natural incluir aqui, ele já vai ser eliminado pelo filtro que tem no meu conjunto. Faz sentido? Então são todos os caras até o N que são comprimos com N. A quantidade, certo? E vamos, pelo menos eu vou enunciar umas coisas para vocês tentar demonstrar sobre essa funçãozinha. E na próxima, possivelmente última aula, a gente vai usar tudo isso para ver essas duas aplicações, mas sobre essa funçãozinha lá, vocês precisam trabalhar bastante antes de usar qualquer coisa dessas. Na verdade, vamos lá. A primeira vocês vão demonstrar agora. Vocês vão adivinhar qual é a resposta certa aqui. Aham. O que é P? Ok. A pergunta é, qual a resposta aqui? Todos. Todos seria a resposta, talvez. Entendível? Se φ retornava um conjunto, a φ retorna um número. Não? Não é P? P-1. Sim, mas eu não quero chutar. Por que é P-1? Certo. Aí vai ser P-1. Ok. Então, o primeiro como já foi resolvido em 3 segundos. A coisa grande para resolver, e não procurem achar uma demonstração disso. A demonstração é difícil, mas faz sentido brigar e gastar um tempinho sobre isso. É demonstrar que φ é multiplicativa. E isso significa o seguinte, que se o M e o N são comprimos, então o φ de MN é φ de M vezes φ de N.
Ok? Entendemos o que está dizendo isso? Então, por exemplo, se eu quero calcular o φ de quem? De 6, vamos para uma coisa mais simples. Eu poderia falar que, isso então quanto? Φ de 2 vezes 3. O 2 e 3 são comprimos? Sim. Ok, então isso seria? Φ de 2. Φ de 2, Não sei se vocês preferem as parênteses, se eu vou misturar as duas coisas. Isso é igual? 2. 1 vezes 2, e isso é 2. E se eu listar todos esses caras só para ver que estou certo, quais são todos os coprimos até o 6? 1 e 5. Faz sentido? Okay. Uma coisa importantíssima também para ver é que se eu tenho um sistema reduzido, isso foi como para vocês, mostrar que o A vezes R vai ser reduzido também, onde o A é coprimo com o pezinho que tem aqui. E isso espero que vocês tentaram pelo menos algo fazer aqui. E eu acho que tem alguma outra coisa que quero ver? Sim. Porque aqui deu certo porque os dois caras são primos, mas se eu quero calcular o φ de 12, seria o quê? Vamos lá? Seria φ de 4, certo? Vezes 3. O 4 é coprimo com o 3, isso daria φ de 4 vezes φ de 3. Ok? Mas agora eu não posso quebrar o 4 em 2 vezes 2, por quê? Porque não são comprimos entre si, ok? Então preciso de uma coisinha para responder sobre esses carinhas aqui também. Φ elevado a k, isso, P elevado a k, isso seria... Então, essa coisa já foi demonstrada em 3 segundos. Essa coisa não é para 3 segundos, mas em poucos minutos dá para demonstrar. Não é nada demais. É só pensar, listar todos os carinhas até o PK e pensar, peraí, quais têm chances de realmente ser comprimos com o PK, contar eles. Vocês vão achar nesse resultado. E eu acho que não tenho... Sim, sobre os sistemas... são essas que eu quero que vocês vejam, principalmente essa. E gastar tempo e briga, seria bom ver isso, tentando demonstrar isso. É difícil. É difícil essa? É difícil. E o objetivo não é resolver, no caso. Mas o objetivo importantíssimo é tentar, ok? Tentar debater? Como? Tentar discutir? Tentar discutir vai ser muito produtivo. Se tentar e não conseguir, apenas o fato que você tentou já vai te ajudar demais para entender o que está acontecendo. Isso é super fácil. E esse também. Então, vamos fechar isso primeiramente e depois isso. E na última aula, espero que vai ser a última, talvez vai ser a penúltima, mas acho que vai dar certo. Vamos ver uma nova maneira de definir tamanhos para certos inteiros, que vai parecer loucura. E vamos rever essa depois, bem depois, sem esperar. E vamos ver como podemos usar tudo isso para criar duas coisas. Uma seria sistemas criptográficos e outra seria hash functions, que não sei hash. Se tem nome isso em português? Não? É hash mesmo? Ok. Bem, até a próxima então. Sim. Não, veja o site sobre a prova. Veja o site, certo? Não, ainda não tem.